criança finge? Hoje eu vou falar dos 7 sinais de masking em crianças autistas. Oi pessoal, vamos falar sobre masking em crianças autistas? Mas Tata, o que é isso? Sabe aqueles casos em que os traços de autismo são bem sutis? Tô falando daquele que é conhecido popularmente como autismo leve. Nos casos mais brandos de TEA, pode ser difícil reconhecer as características e, consequentemente, fechar o diagnóstico. E aí, o que acontece? Diversas famílias ficam numa dúvida que parece eterna, correndo atrás de diversos profissionais e nada do diagnóstico sair. Se esse for o seu caso, fica de olho nesse vídeo que eu vou te mostrar um lado importante do autismo nível 1 de suporte. O masking que as crianças autistas podem fazer, o que pode dificultar mais ainda o acesso ao diagnóstico correto. Não sabe o que é masking? Calma que eu vou te explicar. Resumidamente, masking é quando uma criança disfarça os seus traços. Sim, você sabia que algumas crianças podem disfarçar as suas características de autismo? E aí o que acontece? Conseguir um diagnóstico correto fica ainda mais difícil. Mas por que será que ela faz isso? Será que é intencional? Ou será que ela faz sem nem perceber? E o mais importante, como observar indícios de que a sua criança está disfarçando as suas características do autismo para que você possa levar essa questão ao profissional que a acompanha e assim chegarem a um diagnóstico correto. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar quando a sua criança disfarça esses comportamentos. Então, se for preciso, já pega papel e caneta para anotar e observar esses episódios aí na sua casa. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender por quais motivos a sua criança está fazendo o masking. Ou seja, por que ela está disfarçando seus traços de autismo. Eu já adianto que em alguns casos o mascaramento pode acontecer de uma forma automática. Como assim, Tata? Às vezes a criança pode perceber no dia a dia algumas situações sociais que são fáceis de copiar. Por exemplo, ela vê um adulto falando "Oi" e observa o outro responde "Oi" de volta. Aí ela grava essa informação e começa a reproduzi-la. Daí toda vez que ela vê uma pessoa, ela passa a falar "Oi". Quando alguém fala "Oi", e ela responde automaticamente, mas porque ela decorou essa situação social. Aí eu nem preciso dizer para você que existe um número imenso de profissionais desatualizados que já descartariam um diagnóstico de autismo só de saber essa informação. Então, Tata, como eu vou saber se a minha criança está falando "Oi" por cópia? Calma, que eu já te mostro, você vai identificar. Gente, aqui vale ressaltar uma coisa importante. Copiar a ação das outras pessoas está relacionado aos neurônios espelho. E as meninas possuem uma maior quantidade de neurônios espelho do que os meninos. Então, isso de copiar bem uma situação social, por exemplo, acaba acontecendo com maior frequência em meninas autistas do que em meninos. Claro que há exceções, mas atenção à sua menina em casa, porque essa é uma característica bem comum de garotas que estão no espectro. Agora seguindo, e no caso em que a sua criança autista sabe que está disfarçando as suas características, por que será que isso acontece? Por que ela faz isso? Atenção aqui, porque isso pode ser uma situação bem delicada e merece cuidado. Nos casos de autismo nível 1, principalmente, a criança pode se perceber diferente das outras. E quando isso acontece, ela pode querer se encaixar no grupo. E aí o que ela faz? Ela imita as outras crianças para se camuflar ali no meio e ser aceita. No futuro, isso pode trazer problemas como baixa autoestima e depressão. Por isso que falei que é importante estar atento a isso.
Outra situação que faz a criança mascarar é quando ela sofre bullying. Imagina, todos os dias ser julgada por ser diferente. Imagina as outras crianças tirando sarro das suas diferenças. Você acha que ela vai querer ser diferente ou ela vai querer ser igual a todas as outras? Claro que é a segunda opção. Ela faz o quê? Ela faz de tudo para se encaixar. Ela esconde as suas estereotipias. Ela copia a forma como os amigos se socializam, como eles falam, como eles se mexem. Ela reprime quem ela é. O resultado disso tudo é desastroso. E na vida adulta, então, pior ainda. Por isso eu te digo, observe, não deixe essa criança passar por situações que façam com que ela se sinta desconfortável em ser ela mesma. E aí o diagnóstico vai ajudar muito. Porque além de explicar por que ela é diferente e ela ainda vai ter todas as terapias, ela também vai aprender a como lidar com todas essas situações sociais. Até aqui você já conseguiu entender o que é masking e por que ele acontece. Porque a sua criança está camuflando os traços, certo? Embora não seja fácil, é possível identificar quando a sua criança camufla as características de autismo e isso vai ajudar vocês na busca do diagnóstico. Ou seja, você vai conseguir chegar a uma conclusão se o comportamento dela é espontâneo e natural ou que se pode ser um indicativo de que a sua criança não é autista. Ou vai confirmar que ela está escondendo seus traços de autismo e assim vai agir e buscar um diagnóstico. Agora eu vou falar para vocês os sinais de masking ou mascaramento. Número 1. Sua criança corresponde a situações sociais, mas de forma que parece ensaiada ou robótica. Lembra que eu falei no começo desse vídeo da criança que fala oi quando vê uma pessoa ou que responde oi quando falam oi para ela? Comece a reparar no tom desse oi. O que acontece depois disso? Ela consegue manter uma conversa? Esse oi, ele lembra alguma fala de algum desenho animado? Ele vem seguido de algum gesto? Ele lembra a voz de algum personagem? Ele acontece em situações específicas? Por exemplo, a sua criança só fala oi quando chega no parquinho ou em alguma outra situação que as pessoas diriam oi, ela não fala oi? Aqui você precisa observar a espontaneidade dessa ação. Se notar que a sua criança sabe usar o oi em todas as situações em que ele é pedido, é um sinal de que ela não está mascarando. Agora, se o oi acontece de forma que te parece ensaiada ou robótica ou copiada de algum lugar, fica de olho, que é um indicativo de mascaramento. Sinal número 2. Ela apresenta estereotipias, mas elas são muito sutis. Você sabia que a sua criança não precisa rodopiar, sacudir para frente e para trás, agitar os braços fazendo o famoso flapping o tempo todo para apresentar uma estereotipia? Esses 3 que eu falei são exemplos clássicos de estereotipias, mas existem aquelas estereotipias que são tão sutis, são até difíceis de identificar. Eu, por exemplo, mordo as minhas bochechas. Mexo nas mechas do cabelo e levo o cabelo à boca. Será que você conseguiria reconhecer uma estereotipia desse tipo por aí? Então, Tata, me ajuda. Como eu observo isso? Vamos lá. Eu começo te alertando para observar movimentos repetitivos. Reparou se a sua criança anda piscando os olhos muito rápido, muito seguidamente? Ou estalando os dedos com muita frequência? Então fica de olho, repare nas sutilezas, na frequência que elas vêm acontecendo. Se a sua criança anda apresentando movimentos que se repetem com frequência, pode ligar o alerta. Em alguns casos, a criança também pode esconder a estereotipia, daí ela reprime o que é considerado um mecanismo de autorregulação. Ou seja, ela reprime uma coisa que a ajuda a se acalmar. E aí o que acontece? Geralmente a criança fica muito nervosa ou muitas vezes explode. Uma hora ela vai se descontrolar, chorar, ter uma crise. Então, atenção também ao comportamento da sua criança.
principalmente quando ela volta da escola. Pensa comigo, se ela passou o dia na escola escondendo as suas características e suprimindo as suas estereotipias, quando ela chegar em casa, ela estará sobrecarregada e vai perder o controle dentro de casa, que é um ambiente familiar para ela. Então, atenção aos sinais que ela dá quando chega da escola também. Sinal número 3. Mas antes de seguir, já deixa sua curtida nesse vídeo. A sua criança age e fala como o amiguinho ou amiguinha da escola? Aqui você vai me dizer: Mas, Tatá, a criança que anda no grupo vai imitar os amigos. calma, gente. Antes de mais nada, sim, a criança pode mesmo imitar um amiguinho próximo. Mas na criança autista isso fica mais evidente porque é mais exagerado. A criança que está no espectro, ela não vai apenas compartilhar o mesmo interesse por um desenho. Por exemplo, ela vai imitar os trejeitos, as expressões faciais, ações e comportamentos da outra. Por quê? Porque ela está tentando se encaixar. Então, ela vai pegar uma ou duas crianças como exemplo a ser seguido e vai copiá-las. Então, observa aí a sua criança. Quando, em meio aos coleguinhas, ela imita algum, em vários aspectos? Se sim, pode ligar o alerta para o masking. Sinal número 4. Sua criança treina na frente do espelho. Esse talvez seja uma das características mais difíceis de observar, mas não é impossível. Crianças nível 1 de suporte que fazem masking geralmente treinam situações sociais na frente do espelho. Pode ser que antes de ir para uma festa, o seu filho ou filha treine como vai agir quando chegar lá. Pode ser também que a criança, principalmente maior, treine um diálogo antes de falar no telefone ou falar com um amigo ou parente, por exemplo. Escutou ou viu seu filho ou filha treinando um diálogo? Pergunte o motivo do treino e ligue o radar. Sinal número 5. Ela força ou finge contato visual. Tatá, o meu filho é autista, mas faz contato visual sem nenhuma dificuldade. Ok, alguns autistas conseguem mesmo fazer o contato visual sem muito incômodo. Mas a realidade é que, para a maioria, fazer contato visual é muito difícil. Só que algumas crianças autistas conseguem mascarar essa dificuldade. Como? Olhando. Só que ela não vai olhar como uma criança neurotípica. E eu te conto por quê. Ela vai encarar quem está falando com ela de um jeito que pode até causar desconforto no interlocutor. Isso acontece porque ela não compreende até que ponto esse contato visual é esperado. Então ela vai encarar mesmo. Ou, ao invés de encarar, pode ser que essa criança escolha um ponto fixo no rosto de quem está falando para ficar olhando enquanto conversa. Quer um exemplo? Muitos autistas relatam olhar para as sobrancelhas de quem está falando porque ela fica na altura dos olhos, mas não causam o mesmo incômodo do que olhar nos olhos. Então repara aí no seu filho ou filha. O contato visual é espontâneo ou parece forçado? Se você ficou com a segunda opção, atenção, porque pode fazer parte do masking. Sinal número 6. Ela esconde os seus hiperfocos. Aqui, preste atenção em duas situações. Pode ser que a sua criança tenha um hiperfoco muito similar a um tema que a maioria das outras crianças da idade dela tem. E daí esse hiperfoco pode passar despercebido. Ou pode ser que ela esconda mesmo, por vergonha, por ter sido zoada na escola, ou até mesmo em casa. Ou quando alguém fala que não aguenta mais falar sobre aquele assunto de interesse dela. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai se fechar, o hiperfoco vai estar ali, mas ele estará camuflado. Ela vai ler sobre o assunto, mas não vai mais falar com você sobre ele.
ela vai explorar esse hiperfoco em casa, mas não vai trazê-lo à tona na rua, na roda entre amigos. E como observar isso? Prestando atenção nas sutilezas. Observe se é um assunto que ela está sempre pesquisando, mas faz isso no quartinho dela, quietinha, no cantinho dela. Observa se existe um desenho que ela assiste em looping, mas para quando você entra na sala. Sinal número 7. Sua criança tem um estoque de respostas e elas são sempre as mesmas. Muitas crianças mascaram suas dificuldades com a comunicação, usando respostas padrões nas conversas. Então, sabe o que vai acontecer? Com frequência, ela vai responder as mesmas coisas para certas perguntas, porque já tem a frase pronta. Repare como sua criança anda respondendo certas perguntas. Se ela parecer repetitiva, estiver usando sempre as mesmas respostas padronizadas, ligue o alerta do masking. Bom, pessoal, esses foram alguns sinais para você identificar se o seu filho ou sua filha está camuflando autismo por aí. Antes de você ir embora, eu quero mostrar a camiseta da minha loja, que você encontra o link embaixo desse vídeo. Lá na loja você tem várias estampas legais. Agora, se você assistiu esse vídeo e ficou desconfiada de que o seu filho está fazendo masking, a sua filha está fazendo masking, comenta sim para mim nos comentários que eu quero saber. E se você ou seu filho já fizeram masking e foram descobertos, me conta como foi. Agora, sobre o masking, a primeira atitude que você vai tomar é estudar muito sobre autismo para não reprimir a sua criança. Você pode começar os seus estudos maratonando aqui no nosso canal. Nós temos vídeos sobre vários temas. E eu tenho um vídeo completo sobre masking que eu vou deixar o link aqui para você começar por ele. Converse também com a escola para promover a inclusão entre outros alunos. Uma boa maneira é sugerir a leitura do Fone que Não Toca Música, que é um livro infantil onde todas as crianças vão aprender sobre autismo de forma leve e vão aprender a não fazerem bullying com quem é diferente. E por fim, forneça suporte individualizado de acordo com as necessidades da sua criança. Uma psicóloga pode ajudar muito vocês. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida então para mim, que isso ajuda muito a gente. É novo aqui, acabou de chegar? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Aqui nós temos sempre vídeos novos sobre autismo e TDAH. Se sobrou alguma dúvida também, deixa nos comentários que eu prometo responder sempre que eu puder. Obrigada a todos os membros do canal, vocês ajudam demais a gente. E obrigada a você que ficou aqui comigo até aqui. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.